Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brenner Paixão, professor de Geografia, e vou resolver com vocês a prova da UNIRV 2017-1. Uma prova bem interessante que abriga diversos conteúdos aí da geografia, desde a geopolítica até a geofísica, passando pela geoeconômica. Vamos lá ver então como é que ela é. Olha só, primeira questão. Entre os fatores locacionais envolvidos para a instalação de uma indústria, podemos destacar como os principais matéria-prima, mão de obra, fonte de energia, transportes, capital, tecnologia, máquinas, mercado consumidor e meios de comunicação. De acordo com a indústria e suas características, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Então vamos lá, letra A. Na produção artesanal, o trabalhador artesão elabora todo o objeto, desde a recepção da matéria-prima até o acabamento, não ocorrendo a divisão do trabalho. Atualmente, a produção artesanal ainda existe praticada principalmente em nações com menor grau de desenvolvimento. Pessoal, seguinte, a alternativa letra A, ela está falando da produção artesanal, uma produção que pauta pela mão de obra, né, de fato braçal mesmo, sem uso ali de maquinário ou sem uma divisão do trabalho e assim por diante. E, de fato, na produção artesanal, aquele artesão, ele vai elaborar desde a concepção ali daquela matéria até a aplicabilidade daquele produto no mercado. Então, é uma produção bem rústica, típico trabalho de artesão. Logo, essa produção bem rústica existe ainda de fato, principalmente em países que não alcançaram um grau legal de desenvolvimento, porque passaram a ter a substituição pelas divisões do trabalho, pelo processo de maquinário. Portanto, essa alternativa aí da letra A, pessoal, sem dúvida nenhuma, ela está correta. Então, olha aqui o V aqui, ó. Beleza? Letra B. São exemplos de indústrias de bens intermediários ou bens de capital, as metalúrgicas, metais e as petroquímicas, responsáveis pela fabricação dos derivados do petróleo, como o óleo diesel, o asfalto, fibras sintéticas, plásticos, entre outros. Pessoal, na verdade, aí a gente tem um problema. Porque quando a gente fala da petroquímica, quando a gente fala da metalúrgica, eu estou falando de uma etapa anterior da indústria. Eu estou falando de uma etapa que, na verdade, está na letra C. Dá uma olhada na letra C aí, ó. A letra C está falando de indústria de base ou bens de produção. Quando fala a respeito de indústrias de base ou bens de produção, eu estou falando de uma etapa anterior, para você fazer a aquisição da matéria-prima e começar a fazer ali uma transformação, para depois daquele produto transformado ser colocado em mercado. Então, na verdade, a letra B, o certo não é aparecer bens intermediários. Dá uma olhada aqui, ó. Essa parte bens intermediários ou bens de capital para o produto já sendo colocado ali no mercado, isso aí está errado, porque quando eu falo de metalurgia, quando eu falo, por exemplo, de petroquímica, eu estou falando de uma etapa anterior, que no caso seria as indústrias de base. Beleza? Logo, essa aqui está falsa. Letra C. Indústrias de base ou bens de produção fabrica máquinas e equipamentos para serem posteriormente utilizados por outras indústrias. Na verdade, pessoal, isso aí já seria o que fala a letra B, não é? Porque, presta atenção, eu peguei, por exemplo, a matéria-prima bruta, não é? Pensando, por exemplo, na indústria de base, pensando, por exemplo, numa metalurgia. Depois eu vou começar a fazer a transformação desse produto. E ao fazer a transformação desse produto, conforme fala a letra C aqui, ó, para serem posteriormente utilizados por outra indústria, eu estou pensando na parte intermediária. Então, o que aconteceu aqui com a letra B e a letra C foi uma inversão, tá? Logo, a letra C também está falsa. Olha aí, ó. Ok? Letra D. As indústrias de bens de consumo produzem produtos que chegam aos consumidores finais, podendo ser divididas em indústrias de bens de consumo duráveis e indústrias de bens de consumo não duráveis. Galera, perfeita essa alternativa, porque quando você pensa em bens de consumo, a própria palavra diz, eu já estou me preocupando em consumir. Então aquele produto ele já tem que estar disponível para o consumidor consumir. É essa a indústria de consumo. E aí eu irei consumir ou um bem de produto durável,
não é? Que vai durar por um bom tempo, ou um bem de produto que não vai ser durável, caso de um alimento, por exemplo. Então, a indústria que já te fornece o produto ali no mercado para você consumir, para o consumidor, é a indústria de bens de consumo. Logo, a letra D, ó, show de bola, verdadeiro. Beleza? VFFV, a questão número 1. Tranquilo? Valeu!